nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Amém, igreja. Graças e paz. Aleluia. Acho só um pouquinho eu alterei o fundo musical. Tem que ver assim, 5 centavinhos, tá bom? Acho um pouquinho, tá bom assim, obrigado, viu? Ah, Jesus, eu me alegro e me entristeço. Como assim, pastor? Se ela se entristece, porque irmão, olha, ela é uma criança que está fazendo a obra enquanto tem adulto. Meu Deus, eu vou pregar para não me chatear com nenhum. E pense, irmãos, pense, abra sua Bíblia. 1 João, primeira Epístola Universal de João, capítulo 1. Se puder só terminar, eu vou botar para vocês aqui, senão não vou conseguir pregar. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Eu quero saudar, está nos acompanhando lá na cidade de Santo Antônio de Jesus, se eu não estou enganado, se não errei, lá na Bahia, o irmão Almeida e a sua esposa, a irmã Eliane. Deus abençoe este casal em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? Que diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma ou treva alguma. Senhor Deus, essa é a tua palavra que será ministrada nessa noite. Também te peço que o Senhor venha nos usar conforme a tua vontade, que diminuamos e que o Senhor venha crescer sobre nossas vidas. Também te apresento, Senhor, que apresento o dízimo, o sangue da oferta, o dinheiro que é colocado no teu altar para a manutenção da tua casa. Como sempre falamos, Senhor Deus, abre a janela do céu, derrama a tua bênção serena sobre a vida do teu povo, porque assim nós cremos que, segundo a fidelidade da tua palavra, todo espírito contrário, migrador, guardador, destruidor, devorador, ele é repreendido no nome e no poder de Jesus. Assim pedimos e te damos graça, e a igreja diz: amém. Podem sentar. Amados, antes de trazer a mensagem, eu quero fazer um apelo e eu peço a Deus que através do seu Espírito Ele toque nos corações. Você que já é fiel na casa de Deus, muito obrigado. Mas você que ainda não é dizimista na casa do Senhor, seja dizimista nessa obra. Tenha certeza que você vai prosperar, porque Deus vai abrir as portas, Deus vai lhe ajudar. Porque não tem sido fácil, nem aqui, nem na sede, nem em São Caetano, nem também no Antônio, segurar as broncas, né? E a gente tem despesas aqui, tem aluguel, tem internet, tem tantas coisas que precisam ser honradas. Então você que ainda não é dizimista fiel, dê as mãos, porque não tem sido uma tarefa fácil para nós. Todo santo dia nós estamos na rua pregando. Eu dou graças a Deus quando o altar é durinho assim, que eu seguro no ponto para não cair, porque as pernas não suportam por causa da minha hernia de disco. E ela atinge essa parte da minha circulação, e eu pensei que era até minha gordura, mas não é a hernia de disco mesmo, que atrapalha bastante. Deus, Ele com certeza, Ele sempre abre porta para nós. Seja fiel a Deus. Eu não sei se eu já contei esse testemunho aqui para a igreja. Eu, por muitos anos, trabalhei na Real Alagoas e comecei na Real como cobrador, né? Passei um período trabalhando como cobrador do interior, os ônibus do interior tem estado, só tem um ônibus de manhã e volta de noite. Hoje tem estado, nem ônibus tem mais. E a gente dormia dentro do ônibus. Tinha que levar a nossa comida de casa, porque às vezes tinha cidade que nem comida tinha direito para vender, a gente tinha que se virar.
E nos ônibus, enquanto ele está andando, enquanto o ônibus está andando, você não vê barata nenhuma dentro dos ônibus. Mas quando os ônibus param, a barata faz festa. E a gente tinha que deixar a comida da barata, senão o cara não dormia não. E eu cansei de deixar um pedaço de inhame, um pedaço de cuscuz. E passei, saí do municipal, fui para o interestadual, rodei um bom tempo nas linhas de Recife, essa parte de Delvio Gouveia, Paulo Afonso. E depois eu fui para o Urbano, rodando dentro de Maceió. E depois lá dentro da empresa surgiu a oportunidade, eu fui trabalhar lá dentro do escritório, na parte da prestação de contas, lá onde eu trabalhei por mais de 10 anos, acho que uns 11 anos ao todo. E eu comecei, Deus me deu muita coisa. Mas um dia, eu estava com um amigo meu, Josimar, ele agora chegou na fase de gritar. Amém, aleluia. Aí eu estava vindo para casa com o Josimar, um amigo meu do trabalho, e eu dizia para o Josimar assim: Josimar, tudo que eu faço, eu tenho que fazer 2 vezes para poder dar certo. Tudo que eu vou fazer tem que ser 2 vezes. Eu não entendo isso, eu faço com bondade, eu faço isso e aquilo. E o Josimar estava dentro do carro dele, o Josimar olhou para mim e disse assim: você é bom com todo mundo, mas você rouba a Deus. Os senhores, como assim rouba Deus? Você rouba, você devolve o que é de Deus? Eu disse: não. Por isso que você tem que sofrer. E aquela palavra ficou na minha cabeça. Aquela frase que o Josimar falou ficou martelando na minha cabeça. Eu estava fazendo minha casa que eu moro hoje. Se você ter ideia, o pedreiro que eu tinha, era ele quem levantava a parede e era ele quem derrubava. Para fazer de novo, para me dar prejuízo. Só para você ter uma ideia da situação. E eu orando, pedindo a Deus uma solução. E uma terça-feira, me lembro como se fosse hoje, uma terça-feira, eu fui lá para casa. Fiquei sentado naquele degrau que era na minha casa, olhando para o céu e veio na minha mente as palavras de Josimar. E eu peguei o telefone naquele dia e liguei para o pastor Ricardo, quem atendeu foi a esposa dele, a pastora Neide. Ele chamou uma campanha lá na igreja para Deus levantar dizimistas para a igreja. E eu disse: Neide, Ricardo se encontra. Ela disse: não, mas pode falar. Eu disse: olha, diga a ele que a partir de hoje eu vou ser dizimista na igreja com vocês. Se Deus me der R$1, a partir de hoje 10 centavos, o meu dinheiro vai na mão do Senhor e eu vou ser dizimista. E foi uma alegria porque eles estavam orando. E daquele dia para frente eu me tornei dizimista, já tem mais de 22 anos isso. Até que tem a casa lá, 22, é isso mesmo. Há mais de 22 anos. A primeira coisa que Deus fez foi afastar da minha vida o pedreiro que me dava prejuízo. De lá para cá eu nunca me arrependi e sempre faço e abençoo a obra de Deus com todo prazer. Nunca me faltou dinheiro no bolso, nunca me faltou alimento na mesa. Deus abre as portas, pode entender o que eu estou falando. Deus abre as portas, né? Agora, recentemente, eu estava pedindo a Deus que ele me aposentasse. Eu fui aposentado, Deus me aposentou. Então, as portas são abertas, irmão. Então, seja fiel na casa do Senhor. Eu não estou aqui de olho no seu dinheiro, eu estou dizendo uma verdade, que quando a gente honra a Deus, Ele nos honra. Glória a Deus. Tenho vários testemunhos. Então, seja fiel a Deus, você vai ver, Deus vai abrir portas para você. Irmãos, eu antes de começar, eu tenho que pedir perdão a Deus. Eu ontem fui dormir tão angustiado. Pense como fui dormir angustiado. Alguém assistiu aquela live? Eu dei uma porrada na bateria, tanta raiva que eu estava. E com essa bilhões, eu falei assim. Acho que foi bilhões que foi o nome. E eu fui dormir angustiado, o Espírito Santo disse: você está sério? Porque a Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Mas, pastor, por que você está falando isso, irmãos? Às vezes é de doer na alma. Eu peço até que você me perdoe se eu for uma pessoa com uma palavra rude, for uma palavra rude que sai da minha boca, porque eu tenho essa
essa graça como Paulo. Eu não estou me defendendo, não. Né? Mas não vou dizer que eu não me escondo também um pouquinho, não aproveito. Né? Irmãos, tem irmãos que a gente está aqui conosco há bastante tempo, que já provaram das bênçãos de Deus, que já foram batizados, mas irmãos, eles só fazem usar a Deus. Eles brincam, zombam. É como se Deus fosse qualquer coisa, um parceiro. E eu estava ontem no culto, me deu uma chateação tão grande, irmão. Olha aqui, vocês aqui, vamos lá. Se tivesse uma bateria aqui, vocês não se interessavam de aprender, não. Gente do céu, o que mais tem hoje é ensinamento de YouTube. Aí a igreja tem as oportunidades e nunca dá valor. Aí você olha para um, está mascando chiclete. Olha para o outro, está roendo unha. Olha para o outro, na hora da oração, está lendo a Bíblia. Pelo amor de Jesus. No culto de campanha, está no culto de campanha derrubando muralhas. Nem para jejuar 6 horas, irmão, que é de 6 da manhã a meio-dia, o povo está jejuando. Pelo amor de Deus, passar 6 horas sem comer o crente não consegue jejuar 6 horas, não. Esse crente tem que se converter de novo, porque isso não é jejum, não. Isso é só para fazer cosquinha na cabeça do dedo, irmão. Jejum é o cara passar o dia todinho sem botar um pingo de água na boca, sem botar uma comida na boca, e guerrear no inferno mesmo, com o cabelo. E as pessoas não fazem na campanha, assim, é como se não estivesse importando nada, me deu uma revolta. Eu digo, Jesus, e eu me lembrei de umas ingratidão, mano, porque assim, quando querem as coisas, sabe se santificar. Porque essas mesmas pessoas que desprezam Deus hoje, é a mesma, parece que até eu estou escutando no meu ouvido a pessoa dizer assim: olha, pastor, a minha filha agora está jejuando. Tá, irmão, ô glória. Olha, pastor, o meu filho agora está lendo a Bíblia. Tá, irmão, aleluia. Agora é só Deus dar a bênção que aquele que jejuava, aquele que queria, aquele que santificava, já não faz mais. O que a gente, ó, o que eu e a pastora já levou de facada nesse ministério, não está como diz o ditado, no gibi. Eu digo, rapaz, como é que pode? Isso dá uma tristeza. Eu fui dormir tão triste, mano, mas tão triste, tão desanimado. Sabe aquela vontade de dar uma bicuda para cima de tudo? Eu me leve logo, me mato logo. Porque os crentes hoje não estão preocupados mais. Mas Deus é bom e nos renova. Glória a Deus. Deus é bom e Ele nos dá graça. Aí você chega no culto, ó. Tu tem quantos anos, Abel? 11. Mas tu só é pequena, mas tu é velhinha. Mas aí está lá, Isabel, 11 anos. Vai fazer, né? 10 anos. Mas ela está aqui no sonho. Ela está assumindo uma responsabilidade que era para um adulto estar. Você olha para alguns lugares que era para os adultos estarem ocupando, você está vendo criança ocuparem. Isso dói na alma. Mas por quê? Porque tem muito crente de braço cruzado. E quando eu falo de braço cruzado, não é porque você está de braço cruzado aí não, viu? É de braço cruzado na vida espiritual, de tudo. Aleluia, glória a Deus. Aí você vai olhar, outro dia eu estava em cima do telhado, eu estava lá comigo, lá na vizinha da série. O menino lá da vizinha, acho que do top da Elizabeth, o menino estava batendo no peito, se orgulhando por estar recebendo os enxumes. O menino dizendo, tu viu, o enxume sei das coisas que desceu em mim, e aquela bombagira que desceu, tu viu, olha como eu fiquei bem de seja aquilo. Gente do céu, e os crentes, os filhos crentes, o que as irmãs davam para os filhos? Pipoca, caneta para riscar as canetas, a caneta para riscar as cadeiras, chiclete para colar debaixo da cadeira. Outro dia eu chateado com a minha sogra, ela bota um bocado de chiclete no bolso para sair esse menino chiclete com feito para o menino dentro da igreja. Digo, rapaz, está com a unção do copo da Damião, só pode. E aí você é chato, porque você está dizendo assim, rapaz, não faz isso não.
Tem hora que você é forçado. Sabe que você é forçado, ou você dá um grito, ou você morre, ou as coisas desandam. Mas deixa eu trazer a palavra, a mensagem. O texto começa, e o tema dessa mensagem é andar na luz. Gente do céu, quantos cristãos não andam mais em luz? Não andam. Ó, eu não vou pregar sobre esse tema aqui, eu vou falar. O capítulo 2 de 1 João, lá no verso 3 e verso 4, diz assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus. Aquele que diz eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não há verdade. Olha só, os mandamentos de Deus nós sabemos quais são. Quais são os mandamentos, igreja? Primeiro mandamento. Primeiro mandamento. Esse é o resumo. Olha o resumo. Primeiro mandamento: não tereis outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento: não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento, Êxodo 20, verso 8: lembra-te do dia do sábado para o. Mas se você se encontrar com um adventista do pé roxo na rua, e ele disser que você está quebrando a lei porque não guarda o sábado, você sabe argumentar com ele? Você sabe dizer como adventista quais são os princípios do sábado? Você sabe dizer como adventista que o sábado é Cristo e provar na Bíblia para ele que o sábado é Jesus? Ou você vai ficar dizendo, eu não guardo o sábado por quê, e o adventista botar você no bolso? Porque o texto diz o que lembra, e o que é lembrar? O que significa a palavra lembrar? Guardar na memória, guardar dentro do coração. Isso é lembrar. Lembrar do que? Do dia. O que é o dia? O dia é um período de luz que ilumina a terra. E quem é a luz do mundo? É Cristo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Lembra do dia? Que dia? Do sábado. O sábado é qual dia da semana? O sétimo dia. Trazendo em dias para a Bíblia, no primeiro dia, depois do dilúvio, depois que tudo foi lavado por Deus através das águas do dilúvio, Deus levanta quem no primeiro dia? Depois vem Noé, mas ali Noé ainda não se ajusta, né? Foi Noé que achou graça até com Deus, mas vem Noé depois do dilúvio, passa de gerações. A quem é que Deus levanta? A Abraão, primeiro homem. Depois de Abraão vem Isaac, depois de Isaac vem Jacó, que se torna Israel. Depois de Abraão, Isaac e Israel se levanta Moisés, o quarto homem no quarto dia. Depois o Senhor levanta um profeta que falava com ele. Quem foi esse profeta? Samuel. Foi o quinto. Depois o povo se cansa de Deus e não quer mais saber que Deus governe o povo. E Deus permite que se levante um rei com o nome de Saul, mas Saul não dá certo. E depois Deus acha seu servo Davi e o único como rei. Depois de Samuel vem Davi, o sexto homem. E da linhagem de Davi vem Jesus, o sétimo, o sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Santificar é declarar que alguém é santo. Deus foi o primeiro a dizer. E descansou Deus no dia sétimo e o abençoou. Aí a Bíblia vai dizer que a natureza reconhece a santidade de Jesus, porque quando Jesus morre, o véu se rasga de alto a baixo, o sepulcro se abre, o céu escurece. Os homens reconhecem a santidade de Jesus, porque quando eles veem esse fenômeno acontecendo debaixo da cruz, o soldado olha e diz assim: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Os demônios reconhecem a santidade de Jesus, Lucas 4, verso 33 diante,
Porque os demônios dizem que temos nós contigo, Jesus do Nazareno, bem sei que tu és o Santo de Deus. Olha só. Os anjos reconhecem a santidade de Cristo, Apocalipse, se não estou enganado, 6:8, e eles estão lá dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Glória a Deus. Então esse é o quarto mandamento. Qual é o quinto mandamento, que é o primeiro com promessa? Honrar o Pai. O sábado tem 3 princípios, voltando um pouquinho. O primeiro princípio do sábado é a soberania, porque soberano é aquele que tem poder, manda quem pode, obedece. Deus precisa descansar, mas Ele quis que ao descanso. Se Ele quis, quem pode impedir? Glória a Deus. E o que é soberania? Mas então, pastor, se Deus é soberano, na Bíblia tem que provar que Jesus também é soberano, para Ele ser o sábado. O livro de Mateus 28, verso 18, está escrito: e foi-me dado todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. Jesus tem todo o poder. Glória a Deus. O primeiro princípio do sábado é soberania. O segundo princípio do sábado é libertação. Deuteronômio 15, verso 5. Ou melhor dizendo, 5, verso 15. E foi dito, né? Porque tu te lembrarás que foste cego na terra do Egito. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que tu guardaste o sábado. Então, o segundo princípio do sábado é libertação. O terceiro princípio do sábado é descanso eterno. Hebreus 4, verso 9. Porque ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Então só Jesus pode tudo, só Jesus liberta e só Jesus dá vida eterna e descanso. O quarto mandamento é ele. O quinto é honrar pai e mãe. E esses 5 mandamentos se resumem em qual mandamento? Amar a Deus sobre todas. E os outros 5 mandamentos, quais são? Amar o próximo como a ti mesmo, mas eles se distinguem de qual forma? Não matar, ou seja, não cometer adultério e sexo, não roubar, o oitavo, não dizer falso testemunho no nome e não cobiçar o 10º. Está na Bíblia, são os mandamentos. Então, se eu digo que amo a Deus, eu guardo os seus mandamentos. Mas se eu não guardo esses mandamentos, a Bíblia diz que eu sou mentiroso e nele em mim não tem verdade. Só que quem conhece a Bíblia, quem sabe da palavra, e eu nem comecei a pregar no tempo, meu irmão. Quem sabe da palavra sabe que hoje nós vivemos no tempo da graça, mas da graça anulou a lei 100%. Tem a lei e tem a graça, que são as duas varas de Deus. Mas a lei e a graça também alcançam 2 situações. Existem os preceitos da lei e os preceitos da graça. Você sabe o que é um preceito? Vamos ler o livro de Salmo. Salmo 119, verso 11 e verso 93. Quem pode ler, por favor? Salmo 119, verso 11 e verso 93. O Salmo não tem capítulo, é número, né? Salmo número 119, versículo 11 e versículo 93. Quem pode ler? Glória a Deus. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra mim. Bendito seja, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Olha só, o 93. Lei 11 e 93 agora. Verso 93. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Olha só, Jesus está dizendo assim, aqui foi o salmista, mas Jesus ele chega no capítulo 5 de Mateus. Deixa eu pegar aqui para a igreja não se perder nem eu, 5 de Mateus. E Jesus diz assim: tu ouviste o que foi dito, não cometerás adultério, é lei. Jesus está dando uma lei aqui, tá? Tu ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, aí Jesus vai dizer assim: eu vou dar um preceito para vocês agora. Eu vou falar um preceito. Deixa eu ler aqui
Rapidinho, Mateus. Olha, irmão, escute bem. Mateus 5, cadê? 21. Jesus diz assim: ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será reunido. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, lá no 27, Jesus vai falar: ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Cometer adultério é lei ou não é? É lei. Agora Jesus vem para dar na graça. Jesus vem dizer assim: ó, eu vou engrossar esse caldo aí e vou dar um preceito para vocês. Olha o que Jesus vai dizer aqui, ó. Eu vos digo, porém, que qualquer que atentar para cobiçar uma mulher no seu coração já cometeu adultério com ela. Aí você imagina, na lei, o adultério era se fosse pecado, e tinha que ter 2 testemunhas. Na graça de Cristo, Jesus engrossou o caldo e já deu um preceito. Diz assim: ó, se eu olhar lá no céu e olhar para o teu coração, irmão, e tu cobiçar a mulher alheia, tu já está adulterando. Ó, eu como crente, o que é que eu tenho que fazer? Se o diabo botar uma bombageira na minha frente, eu tenho que dizer assim: está repreendido no nome de Jesus Cristo, meu Pai, me livre, me liberte, está repreendido, está queimado, e sair do pé. Porque eu sei da palavra e sei que se eu cometer aquela falta, se eu cobiçar, se eu abrir brecha, eu vou estar pecando contra Deus. Foi o que José fez. Aleluia, glória a Deus. José, quando ele foi cantado pela mulher de Potifar, José se lembrou da lei e também do preceito: não vou não pecar, não vou correr. Então a palavra preceito, escute bem, preceito é uma regra, é uma ordem, é uma norma, é uma doutrina, é um ensinamento. Agora vamos trazer para a igreja. Nós como igreja, a gente aqui ensina que o crente deve andar pintado igual um peru. E por que quando vocês estão andando na rua escondidos, quando não estão na igreja não? É porque os crentes estão cheios de brinco, de joia. E por que quando está fora da igreja não está quebrando a regra? É para o crente estar nas músicas do mundo. E por que no teus stories tu coloca lá no Instagram? Irmão? Está entendendo? Aí às vezes a gente olha assim e diz: rapaz, aí Deus, imagine Deus, presta atenção em Deus. O povo está marchando, aí diz assim: Moisés, eu não vou não. Diga para o povo que eu vou mandar um anjo ir, porque eu não vou no meio do povo. Ah, mas aí diz: por quê? Aí Deus diz assim: porque se eu andar no meio deles e eu ver alguma coisa errada, eu vou matar. Olha para aí, irmão. Ele disse: eu vou matar. Está lá no Êxodo 33, eu disse: eu vou matar, porque quando eu andar, eu olhar com um irmão que era para andar santo e tiver com pressa espada, eu vou passar a espada e não quero nem saber. Então, para eu não matar, vou mandar um anjo. E o povo chora. E a gente hoje vê os crentes que era para andar na luz, andando nas trevas. Os crentes que eram para ser verdadeiros, vivendo na mim. Agora vamos para a palavra. Deus é o que, irmão? Deus é luz. Então, Deus, quando o apóstolo João está dizendo Deus é luz, ele está dizendo assim: Deus é santo. João está dizendo Deus é santo. E o apóstolo Pedro, para deixar mais apimentada essa história, Pedro vai falar na primeira epístola dele, no capítulo 1, lá no verso 15. Pedro vai falar comigo e com você, dizendo o seguinte: não é qualquer palavra não. Pedro vai dizer assim: ó, e como é santo aquele que nos chamou. Quem foi que lhe chamou? Foi o capeta ou foi Deus? Quem chamou você? Quem lhe chamou para estar na presença do Senhor? Foi o capeta ou foi Deus? E como é santo aquele que lhe chamou. Olha só, irmão, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Aleluia, glória a Deus. Seja santo na nossa vida. Mas só que quando nós olhamos para a igreja, irmão, cadê a santidade? A santidade é uma vida de respeito diante dos homens, diante de Deus. Cadê ela? Glória a Deus, aleluia.
Eu não estou digno de entrar ali, não. Olha, irmão, o senhor me perdoe, mas eu não estou nem com roupa para ir ali na casa dele. Olha, irmão, porque a pessoa está dizendo ele é santo, eu não posso chegar lá de qualquer jeito. E quanto isso, o povo de Deus? Aí olha o que João vai dizer mais ainda, verso 16, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Alguém aqui quer ir para o céu mesmo, irmão? Eu quero, alguém quer ir? Quem é que pode ler para mim o livro de Hebreus? Hebreus capítulo 12, verso 14. Quem pode ler, por favor? Eu mesmo não quero ficar na tribulação, ó. Só esse mês deu terremoto em um bocado de canto e ontem deu terremoto na Espanha. Olha, irmão, está dando terremoto em vários lugares do mundo. Ontem foi na Espanha. E não estranhe quando vir terremoto no Brasil, porque vai vir. E eu sou ousado em falar, e eu creio. Tem uma pastora que eu vi ela pregando, ela disse que o Nordeste vai tremer. Olha, Hebreus 12, 14. Como é que diz? Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Olha só, esforço para viver em paz com todos e ser santo, porque sem santidade a gente não vai ver Deus, não. É, meu Deus. Então João está dizendo, olha, Deus é o quê, irmão? Deus é luz, e luz significa o quê? Que Ele é santo. Deus é luz, significa que Deus é o quê? Deus é a verdade. João está dizendo, Deus é verdadeiro. E por que, irmão, tem um bocado de crente vivendo na mentira? Mentindo, fazendo o contrário. Eu não estou chamando ninguém de mentiroso, pelo amor de Jesus. Eu estou falando que tem um bocado de nossos irmãos que vivem na mentira, em diversas áreas da vida. E como é que eu digo que tem um Deus, que eu estou na luz, se eu vivo mentindo, irmão? E não existe negócio de mentira pequena nem mentira grande. Mentira é mentira, seja do tamanho que for. A mentira pode ser pequenininha, pode ser... ela é mentira. E nós não podemos andar na mentira, porque se eu e você andar na mentira, a gente já não tem Deus como Pai. Quem é nosso Pai? Ele diz João 8,44. Quem pode ler, por favor? Aleluia. Está na Bíblia escrito, irmão. Deus é luz, como luz Deus é santo, como luz Deus é verdade. Aleluia, Jesus. Vocês pertencem ao Pai de vocês. O diabo quer realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade naquele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso, pode a mentira. Quando o crente está na casa de Deus, toma a Santa Ceia, faz parte do corpo de Cristo e vive uma vida de mentira, ele está sendo servo do diabo, ele é filho do diabo. Aí talvez você diga assim, mas pastor, eu não minto não, eu só não falo na verdade. Deixa eu engrossar esse caldo aqui, irmão, um pouquinho. Livro de Salmo. Aleluia. Salmo capítulo 4. Ai, Jesus amado. Irmão, nós precisamos rever nossos conceitos. Às vezes eu passo do Senhor. Bota o cara menos chato do que eu para uma conta, porque eu não quero ficar no velho abusado, não, irmão. Tem que estar repreendido no nome de Jesus Cristo. Mas Salmo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sessão. Salmo 4. Glória a Deus. Lá no versículo 2, que diz assim: Filho dos homens, até quando transformareis ou convertereis a minha glória em infâmia? Quem sabe o que é infâmia? Em ignomínia, quem sabe o que é? Imagina a irmã
santa de Deus, mas ela não quer andar na verdade, ela vai lá na igreja não, mas fora da igreja, daqui a pouco ali, mais vermelha do que uma pimenta. Aí você diz assim, isso é besteira, não, porque a vaidade é mentira. Olha o texto, olha o que o texto vai dizer. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia, e até quando amareis a vaidade e buscareis lá? Porque a pessoa vai, eu vi no Instagram, a mulher foi arrumar um paquera. E ela feliz da vida, porque o claro é muito bom e tal, e ela também toda bonita e tal. Aí quando eles chegaram em casa, ela ciente que tinha arrumado um homem, né? Aos olhos dela bonito. Aí ela foi se desarmar, tirou os olhos, né? Aquele negócio do olho, tirou os olhos, tirou não sei o que da face, saiu tirando umas coisas, tirou o negócio que tinha no seio. Aí o homem se empolgou e disse, então estou em casa. Aí ele foi, tirou a peruca e ficou careca, tirou não sei o que. Quando ela olhou para ele e disse, olha, você não é o que eu estou pensando. Por quê? Porque aquelas pessoas estão vendo na mentira, na vaidade. É uma vida de aparência. Eu com a minha esposa, eu fui para uma cidade, eu não vou dizer o nome da cidade para não estar expondo ninguém. E a gente no Facebook tinha aquela irmã, poxa, eu até irmã simpática. Menino, quando eu olhei para ela de perto, eu tomei um susto, eu pensei que era um bicho. Eu está repreendido, meu Deus. Porque aquela irmã estava com tanto filtro, com tanta maquiagem, com tanto reboco na cara, que não era mais ela, era uma vida de mentira ou não. Não dava para dizer que eram duas pessoas ali diferentes, porque a pessoa está vivendo uma vida de mentira. Não é somente eu falar, não, é viver também uma vida de mentira, ser o que eu não sou. E tem muita gente assim, pastor, o senhor está dizendo que eu não devo me cuidar. Não é isso, irmão. Quem conhece a doutrina da Resbon sabe que a gente não é radical em nada, não. A vaidade tem quantos níveis? E a gente fala que pelo menos ando no segundo. Pastor, eu gosto, mas meu irmão modera um pouco. Você imagina uma irmã que clica em Cristo? Não, tem nada a ver. Aí chega com a boca preta na igreja. E aí? Não, pastor, não tem nada a ver. A irmã que chega com o cabelo igual um pica-pau. Gente, a gente tem que ser a diferença. A gente já estava lá nesse caminho tronco, a gente saiu dele. Há possibilidade. Eu vi um vídeo essa semana que eu fiquei com orgulho daquela irmã. É lógico que você tem looks que tem looks que você vai usar. E aqui eu vou fazer até a propaganda. Tem até a Diaconisa Jaciara que tem um look aí que vende para as irmãs que quer fazer caminhada. A irmã estava na academia, irmão. E ela não precisou botar uma roupa ligada, não precisou botar nada disso. Ela estava lá como uma serva de Deus, fazendo a academia dela e honrando o nome do Senhor. Eu não estou dizendo que você vá de paletó e gravata, não. Mas existem roupas adequadas que a gente não vai escandalizar Cristo. E por que eu vou estar num ambiente desse parecido com um ímpio? Pelo amor de Jesus, eu posso falar com céu, com luz. Pastor, por quê? Porque hoje você vai no médico, o médico recomenda que você vá na academia. Que é saúde por conta da nossa vida, que não tem sido fácil. Mas mesmo que eu tenha que andar num ambiente de uma academia, mas eu vá andar nele, não perca aquilo que eu consegui com Cristo. Mas a gente vê o contrário. O crente que está em santidade, daqui a pouco ele está misturado. Aí está lá na academia, botando uma música do hino, tocando, e o cara daqui a pouco saiu em Jesus dele. Esses dias eu vi o irmão falar, rapaz, pastor, você não me vê muito na igreja, por quê? Porque eu vou preferir ir para a academia. Porque para não perder o dinheiro que eu estou mandando. Deus ficou em que lugar na vida desse irmão? E o último, talvez até nem lugar que esteja ocupando mais. Pastor, João está dizendo que Deus é luz, e como luz Deus é santo, como luz Deus é verdade, como luz Deus é vida. E por
gente assim dentro da igreja, irmão, que você chega perto, e se você demorar muito, você pega a mazela daquela pessoa. Tem gente que a gente tem que sair de perto logo, porque senão você pega a doença da pessoa, porque ela não se encontrou com Deus da vida ainda. Como é que eu posso dizer que eu tenho um Deus na minha vida se o meu casamento é uma treva? Se dentro do meu lado eu sou treva, pelo amor de Deus. Pastor, eu não quero mais não para essa abençoada, não, porque isso aqui é uma treva dentro de casa. Não, assim não escuta não. Imagina, o irmão está aqui. Aleluia, glória a Deus, dentro de casa é uma treva. Peraí, eu estou na luz. Se eu estou na luz, eu tenho que ter o quê? Uma vida de santidade. Se eu estou na luz, eu tenho que andar em verdade. Se eu estou na luz, eu tenho que ter vida. Porque Jesus disse o quê? Eu vim te dar vida e vida com abundância. Aí eu estou na luz e dentro da minha casa é uma tribulação dos infernos, que não tem paz em lugar nenhum. Imagina, casamento atribulado, é vida atribulada. E cadê a luz de Cristo nessa vida aí? Cadê a luz de Cristo nesse casamento? Cadê a luz de Cristo nos filhos? Cadê a luz de Cristo na vida do pai, na vida da mãe? Cadê? Glória a Deus. Como é que o senhor chama a sua esposa? O senhor chama ela de quê? Amor, meu dedinho, baixinha, obrigado, como é? Tem um carinho que o senhor chama ela, não tem? Pode falar? Né? Né? Chama de Né. Só agora que ele chama Né. Pronto. Mas imagine, não é um tratamento. Eu chamo a minha esposa de Mori. Né? Mas imagine se está lá dentro de casa. O que é? Irmão, você casou com quem? Com um bicho? Foi? E imagine se um ou outro se trata como se estivesse tratando um parceiro. Cadê a luz dessa família? Cadê a paz desse lar? Cadê, irmão? Você sabia que tem família de crente que não se fala? Tem filho que não fala com o pai, tem pai que não fala com o filho. E eu não estou falando quando são casos de exceção, que a culpa não é sua, é porque um lado diz que o pecado, mas a Bíblia diz o que? Quando depender de você, tenha paz. Porque acontece de ter isso. Mas imagine numa casa, dia e noite, debaixo de tribulação, não tem um pingo de sossego. Imagine, prato para lá, prato para cá, panela para lá, panela para cá. Imagine, irmão, dentro de uma casa que deveria ser luz. Que está faltando nessa casa a vida, a presença de Deus. Quantos filhos de crente não quer estar na igreja porque a vida daquelas pessoas daquela casa não é luz, é treva. Poxa, vou nada para a igreja para ser igual meu pai, para ser igual. Eu vi um comentário essa semana de uma moça na internet, ela dizendo assim: minha mãe andava na igreja e fazia a nossa vida dentro de casa um inferno. Olha só. Olha o que a filha disse: a minha mãe estava na igreja recebendo a palavra de Deus, e quando chegava dentro de casa, a nossa vida virava um inferno. Eu alcancei muitas vezes briga de minha mãe com meu padrasto. E em algum momento meu padrasto dizia assim: tu veio da igreja ou veio do inferno? Veio da onde? Que tu está desse jeito? Que a minha mãe até chegava brigando, discutindo, debaixo de confusão. Ele da mesma forma ia para o descarrego lá no Universal, vinha carregado, porque estava faltando ali luz, estava faltando tirar as trevas. E se nós não vigiarmos nisso, irmão, a gente está mentindo. A gente está mentindo, porque a Bíblia diz que se eu digo que eu tenho comunhão com Ele e ando na terra, eu sou mentiroso e não tem verdade nenhuma. Se eu digo que tem de Deus, e quando Deus leva a minha vida, estou vendo eu sem santidade, estou vendo eu vivendo na mentira, estou vendo minha casa perturbada, cheia de problema. Então, peraí, esse menino está mentindo. Eu não consigo acreditar num crente que
fala no nome de Deus, mas o seu testemunho é cheio de treva. Não dá para acreditar. Eu não tenho como acreditar. Ah, como é que eu vou acreditar que Deus está falando na tua boca se a tua vida está toda desmantelada? Como eu vou acreditar? Ah, mas pastor, Deus fala até na boca de uma boa, então o que ele faz com uma burra comigo? Porque na boca desse aí eu não estou acreditando não. Não dá para acreditar. Eu não estou dizendo que Deus não possa usar, porque quando o profeta novo, o profeta se desviou por não dar ouvido à voz da verdade. Deus disse para o profeta: olha, entre na cidade, não coma pão, nem beba água nesse lugar. E o profeta foi lá, pegou o alvar, achou, e ele ficou sendo aclamado por todo mundo. Aí quando ele está indo embora, alguém falou para ele: ó, o profeta da cidade mandou te chamar. Disse: não, Deus disse que eu não fosse não. Todo mundo dizia assim: não, mas ele mandou chamar porque tem um recado de Deus. Olha, tem um recado de Deus. Deus já tinha falado com o profeta que ele não comesse pão nem bebesse água. Quando chega lá, aí ele está lá e o profeta diz: vou dar água, dá para não, Deus disse que eu não comesse não. Aí o profeta está velho, cheio de mugando, cheio de prédio, porque o cara que é crente velho, ele aprende a acender o fogo do Espírito, não significa que ele é cheio. Acender o fogo não significa que eu sou cheio dele. Aí o profeta velho vai lá e daqui a pouco ele diz: assim diz o Senhor. Aí eu estou parado. Agora eu senti, mas deu aqui, é Deus falando. Ixi, deu aqui um negócio aqui, balançou, é Deus. Não era Deus, era só um fogo estranho. Aí ele acreditou no profeta. E quando ele acreditou no profeta, aí Deus usa o profeta velho. Porque tudo desce ouvido a voz dele, tu não sai daqui não. Vai morrer. E ele vai e nos mata ele. O leão, né? O leão mata ele. Como é que está a sua vida? Deus é o que, irmão? Deus é luz. E como luz, Deus é salvação. Tem gente, irmão, que nem a própria salvação está garantida ainda. Sabia disso? Que tem gente que nem a si próprio se salvou em Cristo. E como é que, ó, irmãos, escute bem. Cuidado para quem você estende a mão, porque nem todo mundo é para a gente estender a mão. Isso aconteceu em São Paulo. Ó, quem tem pena é galinha, e bichinho é filho de rabo. Pastor, o senhor parece que está afiado. Não, eu estou dizendo para você aprender. A missionária de São Paulo, na cabeça dela era para ajudar todo mundo, era para estender a mão a todo mundo, mas na Bíblia não diz isso não. Segundo Crônicas 18, ou melhor dizendo, segundo Crônicas 19, verso 2, quem pode ler para mim, por favor? Segundo Crônicas 19, verso 2. A missionária de São Paulo encontrou um velhinho. E ela, quando encontrou o velhinho moribundo, sofrendo, coitadinho. É igual muitos irmãos que olham assim, faz né, irmão? Tem irmão que olha e não pergunta a Deus se é para ajudar ou não. E ela fez o para aquele Senhor. Ajudou o Senhor, mas não sabia ela que ele era um estuprador. Que ele já tinha violentado muitos. Enquanto ele estava caído, não podia fazer nada, ele era um cordeiro. Mas quando ele se viu na condição de fazer todo o violentou e matou a missionária. Segundo Crônicas 19, verso 1 e verso 2. 19, verso 2. O Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro e disse: será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Tá bom. Por que Josafá fez o quê? Foi ajudar quem não devia. Antes de você estender a mão para quem quer que seja, primeiro pergunta: por que você caiu aí? Aleluia. Porque você andando com Deus, você foi parar nesse buraco. Porque você andando com Deus, você está nessa situação. Porque a Bíblia diz que Davi foi novo, se tornou velho, mas nunca viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. E por que você está assim nesse estado? Porque você nesse estado, você está dizendo que Deus não é competente, que Deus não é suficiente, que
Deus não foi o Deus para você, por que você caiu aí? Meu Deus, o que é que aconteceu com essa pessoa antes de você estender a mão? Eu não estou falando de dar um prato de comida, não. Eu estou falando de comprar briga. Eu estou falando de assumir dores. Eu estou falando de entrar em batalhas que Deus não me autorizou a entrar para você não arrumar problema. Porque você pode pensar que está fazendo a vontade de Deus e está arrumando um problema seríssimo. Seríssimo. Tem gente que não conseguiu nem a própria salvação, e se você vacilar, tira até a sua e a minha. E é difícil isso. Moisés era um homem manso, não, irmão? Mas o povo não tirou Moisés do seu estado de mansidão. Foi tão certo que fizeram que Moisés bateu na rocha 2 vezes, e o Senhor disse: você não vai entrar não agora. Você passou 40 anos andando com esse povo, você vai morrer. E não entra, vai ver de longe. Tem gente que nem entra no céu, e se você e eu vacilar, não quer que a gente entre. Pastor, e o que é que eu falo? O silêncio é um não que não ofende. Sabia que o silêncio é o não dos sábios? Se quer dar um não para alguém, não precisa você falar nada, é só ficar calado. Não se envolveu, não disse nada, ficou na sua, irmão. Nós temos que amadurecer, irmãos. Agora, o texto vai dizer que Deus é luz. Se Deus é luz, como cristão, eu não devo viver em trevas. Tudo aquilo que eu já falei, eu só vou repetir para entregar o texto. Se Deus é luz, eu não posso viver ausente da luz, viver na escuridão. O camarada chegou e disse: minha sogra anda na igreja e faz macumba. Não, peraí, ela é macumbeira, ela não é na igreja não. Ela está escondida na igreja, mas ela é macumbeira. Porque se ela está na igreja e está fazendo macumba, ela vai ser no mínimo uma crentibeira, né? Crente misturada com macumbeira, né, irmão? Crentibeira, né? Porque não tem condição. Quem anda com Deus não anda fazendo mal para ninguém, anda, irmão. Deus anda invocando o capeta. Imagina, olha o seu capeta, eu vai lá, pega fulano, está repreendido em nome de Jesus Cristo. E tem gente que é terrível. Então, se eu estou vivendo com Deus, eu não posso ter ausência de luz, não pode ter treva para mim, não tem que sair. Aonde eu chegar, eu tenho que ser luz, porque Jesus disse que você é a luz do mundo, é o sal da terra. Aonde você chegar, tem que ser a diferença. A diferença, a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Bom perfume de Cristo, onde eu vou, você vai, o perfume que a gente tem que acompanhar. Santo Deus de Israel, aleluia. É por isso que não dá para se conformar, porque, irmão, Jesus nos encheu para a gente viver uma vida de verdade, uma vida santa. Exagerando na dose, não, pelo amor de Jesus. Eu não estou dizendo que você tem que dormir de paletó e gravata, pelo amor de Deus, que eu durmo de bermuda. Não é, irmão? Eu não estou falando isso, eu estou falando que a gente tem que viver uma vida de santidade e se afasta dessa contaminação que está no mundo aí. O mundo está, né? Você estava de gravata, você dormia de paletó, eu dormia de calça e camisa branca. É forte. Igual o irmão, me perdoe, eu vou ter que falar, não vou. Vai namorar tudo aí, fala lado e apaga a luz e fala o que não. Vou namorar como está na Bíblia, eu estava nu, não tinha vergonha. E está tudo certo. Oxi, bem, irmão. Apaga a luz, bota o lençol, que é ímpio, é uma cabana, né? Santidade é vida de respeito, irmão. Não a irmã. E olha que eu não exagero, não, pelo amor de Jesus. Eu nem sou 8, nem sou 80. Mas, pastor, por que o senhor está dizendo isso? Está na Bíblia. Vamos para a Bíblia, vamos achar na Bíblia. Eclesiastes. Leia comigo, por favor. Alguém aqui, ninguém está com meu lá em casa, não. Ninguém aqui, né?
Eu convido vocês a comer lá em casa. Eu vou. Oi? O Aneilton já comeu lá. Né? Mas eu convido vocês a vir lá na minha casa e eu vou botar bem muito sal na comida. Alguém vai comer? Pode, por quê? Eu gosto do sal grosso. Não vai não, querido, não. Eclesiastes 7, verso 15, verso 16, verso 17, verso 18. Vem, irmão Antônio, lá em casa, vamos almoçar lá em casa. E agora é tudo lá, te dá e tudo mais. Eu faço questão da pastora botar 1 quilo de sal na sua comida. O senhor come? Nessa vida sem sentido, eu já vi de tudo. O único que morreu apesar da sua justiça, o único que teve vida longa apesar da sua impiedade, não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir-se a si mesmo, não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo, porque morre antes do tempo. É bom reter uma coisa e não abrir a mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Você sabe o que é que Salomão está dizendo? Mantenha o equilíbrio. Aleluia, glória a Deus. Porque se eu botar 1 quilo de sal, eu vou matar o senhor de pressão. Quer dizer, rapaz, o senhor não está me levando para me dar comida, não, quer me matar. Então a doutrina não é diferente, a gente tem que ter um limite. Não, peraí, não limite não, pelo amor de Deus, está repreendido. A irmã disse que as irmãs não podem fazer as axilas. Olha que treva terrível. Imagina, irmão, as irmãs tudo parecendo um macaco dentro da igreja, está repreendido. Hein? Pode para pensar. Imagina uma irmã segurando naquele ferro no ônibus e de camiseta com isso aqui aberto. Dizendo, e aí, a paz do Senhor, dá certo uma coisa dessa? Ou não, o irmão barbudo demais com a comida do meio-dia enganchada na barra. Dá certo uma coisa dessa também, irmão? A gente tem que ter o equilíbrio das coisas. Ah, não, mas você não gosta. Amém, glória a Deus e aleluia. Mas não empurra essa doutrina de levar de ninguém. Não é assim, irmão? Ó, pastor, eu gosto de muito sal, muita pimenta, então coma e coma feliz. Mas não quero empurrar sal e pimenta nos outros, porque nem todo mundo gosta de muito sal e muita pimenta. Tem gente sem comer sal, mas morre, dá um troço, mas embora inteiro. E tem que ter equilíbrio. É por isso que eu estou falando, a partir lá a igreja não quer que a irmã não passe batendo na boca, eu não estou dizendo isso. Eu estou falando que a gente tem que ter moderação nas coisas, pelo amor de Jesus, não é possível. Aleluia, glória a Deus. Tem que saber que envolve o negócio, pelo amor de Deus, para não deixar o pastor numa saia estreita. Porque às vezes a gente é forçado a falar coisa que a gente não queria, mas porque tem uma licença. Mas pastor, não vai deixar, vai deixar, meu pai. Deixe quieto, pelo amor de Deus, é minha vida, né, irmão? Ou não é assim que funciona, pastor? Tu viu? O pastor está cego, que não está vendo, o pastor. Parece que o nome do pastor vira aquele docinho que é para peito, todo mundo quer pá, na porrada, pá. Meu Deus, tenha piedade. Se nós somos da luz, a gente não pode viver nas trevas. Se andar na luz como ele na luz está, temos comunhão um com, e porque tem irmão que fica com raiva, não fala bicudo. Porque quem está na luz tem comunhão, irmão. Eu quero ver o meu irmão bem, quero ver a igreja bem, quero que você me veja bem também. Comunhão com os outros. Agora, escute bem, olha que texto maravilhoso. Se disser que não tem pecado, tem alguém aqui sem pecado aqui, irmão? Se tiver alguém sem pecado, eu vou orar para você subir para o céu logo aqui nesse lugar, mas não, você já virou anjo. E tem que ir lá, mano, porque não dá certo. Porque a Bíblia diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós. Eu mesmo ontem peguei. E hoje eu estou pedindo perdão. Eu meti a mão na bateria lá e é foda. Se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos, enganando a nós mesmos e não há verdade em. Agora, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar
os pecados nos purificaram de toda a injustiça. Sou pecador, mas debaixo do sangue de Cristo eu sou lavado e remido, Senhor. Olha, Senhor, até cometi algumas falhas, mas ouvindo a tua palavra, eu estou te pedindo perdão, eu estou dizendo, Senhor, me lava, me purifica desse pecado. É assim que funciona, irmão. E nós, como igreja santa, a gente vai crescendo, a gente vai avançando. Tenho certeza que a comunhão aumenta. A hora já estourou. João está dizendo: ande na luz, não ande nas trevas, não. E se a gente andar nas trevas, vai tropeçar bastante. Ande com gente que vai levar você para perto de Deus. Ó, pastor, eu estou numa roda de amigos que só fica chamando palavrão, saia dessa roda aí, em nome de Jesus. Vá para perto de pessoas que estão ali com palavras que vai levar você para perto de Cristo. Olha, pastor, no meu Instagram, no meu Facebook, tem umas amizades que Deus tira, bota amizade boa. Anda, ó, pastor, quando eu era ímpio, assim, assado, a limpeza desse Facebook, desse Instagram, tira aquelas fotos, tira aquelas postagens que não é de Deus e bota a postagem nova. É assim que funciona. Eu, quando aceitei Jesus, irmão, eu tenho um monte de foto de idolatria. Tinha uma foto do cara assim com raiva, que a minha tia queria que eu fizesse primeiro comunhão e eu fiz, mas eu estava com tanta raiva e fiquei picudo na foto. Foi a primeira que eu queimei. Por que eu vou andar na idolatria se eu encontrei o Deus verdadeiro? Eu estava agora deitado, pesquisando, aí veio uma santa, desatadora do nó. Olha para aí, quem é essa? Eu nem sei de uma coisa dessa. Aí disse: você caiu nesse vídeo e está repreendido no nome de Jesus Cristo. Se eu sou a desatadora de nó, você vai ganhar muito dinheiro. E sai daí, que coisa ruim. Está repreendido no nome de Jesus, vai sair da idolatria. Está queimado. E hoje a gente não está nem de ver esses vídeos para nós, não. Então, irmãos, ande com Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Ó, os irmãos, eu dessa vez, irmãos, por conta disso que é a primeira vez aqui na igreja, a gente está com campanha. A gente trouxe a campanha para quinta-feira, por ser um ciclo de oração. Mas para não ter mais transtorno, nas próximas campanhas a gente coloca ela na terça-feira, para que todo mundo participe. Mas vocês, cumprimentar a família da irmã, né, do irmão, assistam pelo YouTube, pegaram os envelopes já, não deixe, não pegou não, pega na minha bolsa aqui, para que eu passe para eles, né? Não deixe de fazer a campanha, e acompanha pelo YouTube, pelo menos, se puder vir, vem. Não deixe de vir não. Não deixe de vir não. De vir não. Né? Mas como você tem dificuldade no trabalho da irmã, que ela viaja, né? A gente não quer que ninguém fique de fora. Amém, irmão? Em nome de Jesus Cristo. Eu na verdade, eu queria tirar o culto da quinta e botar para o sábado. Mas minha esposa disse: a gente não descansa mais não. Quer matar? Você quer matar? Eu nem um descanso tenho, né? Aí eu não pude fazer porque a Bíblia diz que tem que estar em concordância, né? Eu não posso, né? Se for, né, ele quer acordar, eu também deixa eu avisar aqui para a igreja, ó. Nesses próximos 3 sábados eu não vou poder evangelizar com vocês aqui. Por quê? Sábado 22, eu vou falar na Barra Santo Antônio, não vou poder estar aqui. Sábado 29, a gente já deixou certo, está agendado para lá, o teto da igreja, para a gente terminar aqui o teto. E sábado 5 vai ser a primeira sopa, o primeiro sopão que a gente vai fazer lá na parte da sede. E no outro sábado a gente vai fazer aqui com vocês. E a rua que eu escolhi é a Rua do Amor, né? Aí se os irmãos, né, eu sei que vão ficar juntos para a gente fazer a sopa, tal, em nome de Jesus, a gente distribui
contribuir. Teve um abençoado que falou de também nos abençoar com cesta básica. Né? Se aquele número chegar, né, não vou nem dizer, mas se chegar, o irmão lá vai dar um bocado de cesta, tanto lá como aqui. Então vamos orar, né? A Deus abrir essas portas para a gente fazer esse trabalho de evangelismo. Então, nesses próximos 3 sábados, é os motivos, né? Mas não impede a gente fazer o evangelismo na sexta-feira, viu? A gente está vindo aí para ver se pode fazer na sexta, né? Antes de chegar o sábado aqui, tá certo, irmão? E se de repente os irmãos quiserem ir no sábado, aí vai na liderança do comando aí, tá certo? Viu? É que eu não deixo de estar, não, porque a primeira coisa que eu não fazer é evangelizar, mas tem hora, né? E a família exige um pedacinho de mim, eu tenho que, né, ir de um lado para o outro, né? No sábado 29 à noite eu estou lá em Messias, também numa igreja lá com os pastores, que é conta dessas coisas. Amém? Senhor Deus, e vai poderoso e santo, a tua palavra foi ministrada, não estou levando nada à minha casa, tudo que o Senhor mandou falar, falamos, Senhor Deus, e que o teu nome seja engrandecido, exaltado na vida de cada um, Pai. Leva o Pai, os teus filhos, as suas casas, abençoa teu povo grandemente, Pai. Os irmãos que estão conosco também pela rede social, em nome de Jesus eu peço e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor ele te abençoe, o Senhor ele te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e ele te dê a paz. Que o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, bem com todos. E a igreja diz: amém. Quinta-feira, presbítero Elias Pedro vai estar aqui. Ele prega muito, é um palavra de Deus. Vai estar aqui no terceiro passo da campanha da humanidade. Então, eu vou poder falar com o Aqui,